Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos a este santuário, sejam todos bem-vindos ao santo sacrifício do Senhor na Santa Missa. Quero convidar cada um em um instante de silêncio, examinar a própria consciência e pedir perdão pelos próprios pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria e a vós, irmãos e irmãs, rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Um instante de silêncio, apresenta a Deus as tuas intenções, os teus pedidos, aquilo que você traz no seu coração para esta Santa Missa. Senhor nosso Deus, que todos os anos nos alegrais com a solenidade da ressurreição de Cristo, concedei pela vossa bondade que, celebrando dignamente estas festas na terra, mereçamos chegar às alegrias do céu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiam ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Trouxeram então um homem coxo de nascença que colocavam todos os dias à porta do templo, chamada Porta Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ao ver Pedro e João, que iam a entrar no templo, pediu-lhes esmola. Pedro, juntamente com João, olhou fixamente para ele e lhe disse: Olha para nós. O coxo olhava atentamente para Pedro e João, esperando receber deles alguma coisa. Pedro disse-lhe: Não tenho ouro nem prata,
mas dou-te o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-lhe a mão direita, levantou-o. Nesse instante, fortaleceram-lhe os pés e os tornozelos. Levantou-se, deu um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois, entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Toda a gente o viu caminhar e louvar a Deus, e sabendo que era aquele que costumava estar sentado a mendigar à porta formosa do templo, ficaram cheios de admiração e assombro pelo que lhe tinha acontecido. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Todos, exultem o coração dos que procuram o Senhor. Aclamai o nome do Senhor, anunciai entre os povos as suas obras. Cantai-lhe salmos e hinos, proclamai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Gloriai-vos no seu santo nome, exulte o coração dos que procuram o Senhor. Considerai o Senhor e o seu poder, procurai sempre a sua face. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servo, filhos de Jacó, seu eleito, o Senhor é o nosso Deus, e as suas sentenças são leis em toda a terra. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Ele recorda sempre a sua aliança, a palavra que empenhou para 1000 gerações, o pacto que estabeleceu com Abraão, o juramento que fez a Isaque. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. 2 dos discípulos de Jesus iam a caminho de um povoado chamado Emaús, que ficava a 2 léguas de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho. Mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes: que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam com um ar muito triste, e um deles, chamado Cleofas, respondeu: Tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes dias? E ele perguntou: Que foi? Responderam-lhe: O que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel, mas afinal é já o 3º dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram. Foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns anjos a anunciar
que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas a ele não o viram. Então Jesus disse-lhes: homens sem inteligência e lentos de espírito para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Não tinha o Messias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Depois, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhe dizia a respeito. Ao chegarem perto do povoado para onde iam, Jesus fez menção de seguir para diante, mas eles convenceram-no a ficar, dizendo: ficai conosco, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu e entregou-lhe. Nesse momento, abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-no. Mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um para o outro: não ardia cá dentro o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, que diziam: na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. Povo de Deus, eu me chamo Padre Fábio, sou padre da comunidade católica, comunidade Canção Nova, lá no Brasil. Estamos em peregrinação, passando aqui por Fátima, depois iremos a Roma e depois Terra Santa. Somos um grupo de 45 peregrinos. Já aproveito para rezar essa Santa Missa pelas intenções de cada um, as intenções que cada um traz ao coração, mas de maneira também toda particular, por 4 meses de falecimento do nosso fundador, Monsenhor Jonas Abib, que faleceu dia 12 de dezembro do ano passado. Então, logo, hoje completamos 4 meses da sua Páscoa. Coloco também sua alma e toda a obra da comunidade Canção Nova no altar do Senhor. Hoje, a liturgia coloca para nós 2 atitudes. A primeira delas é a atitude de Jesus. E depois, a atitude daqueles discípulos que conhecemos como discípulos de Emaús. Conhecemos muito bem esse evangelho que conta que aqueles discípulos caminhavam tristes, porque já fazia 3 dias que Jesus tinha morrido. E eles esperavam que Jesus fosse o Messias, aquele libertador, mas como já se passaram 3 dias e nada aconteceu, eles estavam desesperançosos, tristes. Jesus, contudo, realiza uma atitude, a primeira atitude de Jesus, em relação àqueles discípulos que se encontravam cabisbaixos, tristes. Diz o Evangelho: Jesus vai ao encontro dos discípulos. É Jesus que também no dia de hoje vem ao nosso encontro, vem ao encontro dos nossos corações. Muito mais do que eu, é Ele, é Jesus, é Deus que sabe como está o nosso coração, como o coração de cada um se encontra no dia de hoje. Talvez
tristes por alguma situação que esteja passando com você mesmo, na sua família, talvez cabisbaixo, abatido, talvez esteja aqui nesse santuário de Fátima para viver uma nova experiência com Deus. É Jesus que sabe como cada um está, e é Ele que realiza essa mesma atitude que fez em relação àqueles discípulos. É Jesus que hoje vem ao encontro dos nossos corações. E Jesus começa ali a explicar as Escrituras para aqueles discípulos. E naquele momento, começamos a perceber a atitude daqueles discípulos. Vimos primeiro a atitude de Jesus, que vem ao nosso encontro. Agora, a atitude daqueles discípulos, que também deve ser a atitude de cada um de nós. A primeira das atitudes daqueles discípulos, quando encontram Jesus, o Evangelho diz: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Queridos, quando Jesus se encontra conosco, e mais ainda, quando nós nos encontramos com Jesus, o nosso desejo é o mesmo desejo daqueles discípulos de querer ficar com Jesus. Eu vou ler novamente o Evangelho, esse trecho que diz: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Volto a dizer, quando verdadeiramente os nossos corações se encontram com o Senhor, o desejo que deve brotar nos nossos corações é de querer estar com Deus, é de querer ficar com Deus. É ou não é assim? Quando chegamos, por exemplo, a este santuário ou em outros lugares santos, onde conseguimos experimentar a presença de Deus, nós queremos ficar ali por horas. Não queremos mais sair daquele lugar, porque aquele lugar nos traz Deus. É assim, quando nós nos encontramos com Deus, a nossa atitude deve ser de querer estar com Ele, permanecer com Ele como aqueles discípulos. Quando nós estamos na presença de Deus, experimentando as suas graças, nós não percebemos nem mesmo as horas passarem. Nós não percebemos o dia passar, assim como aqueles discípulos. É tanto que eles pedem: já é tarde e a noite vem chegando, porque a caminhada com Jesus foi tão prazerosa que eles não perceberam nem mesmo o dia passando e a noite que já vinha se apresentando. Percebamos, a nossa primeira atitude deve ser essa, ao nos encontrarmos com Deus: querer ficar com Ele, querer permanecer com Ele. A segunda atitude daqueles discípulos que nos ensina, que demonstra para nós que também precisamos ser como eles, é quando o Evangelho diz: então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Quando nos encontramos com Deus, quando nos encontramos com Jesus, a nossa atitude também deve ser de ter um coração que arde ao se encontrar com Deus, um coração que é abrasado pela fé ao nos encontrarmos com Jesus. Aqui estão as duas atitudes daqueles discípulos que precisamos aprender e guardar no dia de hoje. A primeira delas é de querer permanecer com Deus, querer estar com Ele. E a segunda delas é de ter os nossos corações abrasados de amor por Deus, de um coração cheio de fé pela experiência com Deus.
falo mais uma vez, quando chegamos nos lugares santos, somos tomados por essa fé que abrasa os nossos corações. Acredito que tantas e tantas pessoas, ao chegar neste lugar, nesse território santo, têm aí seus corações tomados de uma fé, que ela se expressa muitas vezes pelas lágrimas, pelas emoções, pelo choro. O choro e essas lágrimas são simplesmente a expressão de um coração que foi ali tocado por Deus, que experimentou a presença de Deus. São essas as atitudes que precisamos ter no dia de hoje. Os nossos corações abrasados de amor e de fé, e também querer permanecer com Deus. Essa deve ser a minha e a tua atitude, como discípulos de Jesus, querer estar com o Mestre. Peçamos no dia de hoje a intercessão da Santíssima Virgem Maria, neste lugar, aqui com o título de Nossa Senhora de Fátima. Peçamos que ela possa nos ensinar a querer estar a todo momento com Jesus, a não nos preocuparmos com o tempo, quando estivermos com Deus, na presença dEle, mas também que ela possa nos ensinar a ter os nossos corações ardendo de amor por Deus, ardendo em fé por Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, com a ressurreição de Jesus, entrou no mundo a vitória da vida sobre a morte. Peçamos ao Filho de Deus, que está vivo: ficai conosco, Senhor, dai-nos a vida. Pelas comunidades cristãs que se reúnem para orar, pelos fiéis que invocam o nome de Jesus e fazem um bem, e pelos ministros que perdem a esperança e desanimam, oremos. Ficai conosco, Senhor, dai-nos a vida. Pelos países que não confiam nas suas riquezas, pelos homens que pedem ao Senhor o que não têm, e por aqueles que agradecem a Deus o que recebem, oremos. Ficai conosco, Senhor, dai-nos a vida. Pelos discípulos que sentem o coração a arder, quando Jesus lhe explica as Escrituras, e por aqueles que o reconhecem no partir do pão, oremos. Ficai conosco, Senhor, dai-nos a vida. Pelos doentes que pedem auxílio a Deus e aos homens, pelas pessoas que os ajudam espiritualmente e pelos amigos que dia e de noite dão apoio, oremos. Ficai conosco, Senhor, dai-nos a vida. Por aqueles de nós cujo coração anda mais triste, pelos que o notam, se aproximam e nos sorriem, e por aqueles que encontram Deus ao comungar, oremos. Ficai conosco, Senhor, dai-nos a vida. Tudo isso vos pedimos por Cristo, vosso Filho, que vive e reina com o Espírito Santo, na unidade de Deus Pai. Amém.
Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, o sacrifício da nossa redenção e concedei-nos pela vossa bondade a salvação da alma e do corpo, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte, e ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes, proclamam a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 ó Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Pai Santo, nós vos glorificamos, porque sois grande, e tudo criastes com sabedoria e amor. Formastes o homem à vossa imagem, e lhe confiastes o universo, para que, servindo-vos unicamente a vós, seu Criador, exercesse domínio sobre todas as criaturas. E quando, por desobediência, perdeu a vossa amizade, não o abandonastes ao poder da morte, mas na vossa misericórdia a todos socorrestes, para que todos aqueles que vos procuram vos encontrem. Repetidas vezes fizestes aliança com os homens, e pelos profetas os formastes na esperança da salvação. Pai Santo, de tal modo amastes o mundo, que, chegada à plenitude dos tempos, nos enviastes como Salvador o vosso Filho unigênito, feito homem pelo poder do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Viveu a nossa condição humana, em tudo igual a nós, exceto no pecado. Anunciou a salvação aos pobres, a libertação aos oprimidos, a alegria aos que sofrem. Para cumprir o vosso plano salvador, voluntariamente se entregou à morte e, com a sua ressurreição, destruiu a morte e restaurou a vida. E a fim de vivermos, não já para nós próprios, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, de vós, Pai misericordioso, enviou aos que nele creem o Espírito Santo, como primícias dos seus dons, para continuar a sua obra no mundo e consumar toda a santificação.
nós vos pedimos, Senhor, que o Espírito Santo santifique estes dons, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, ao celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou como sinal de aliança eterna. Pai Santo, quando chegou a hora em que Ele ia ser glorificado por nós, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E durante a ceia, tomou o pão, bendisse-vos, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, todos, e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, tomou o cálice com vinho, deu-vos graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da nossa redenção, recordamos a morte de Cristo e a sua descida à mansão dos mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão aos céus, e esperamos a sua vinda gloriosa. Nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, o sacrifício do vosso agrado e de salvação para todo o mundo. Olhai, Senhor, para esta oblação que preparastes para a vossa igreja, e concedei por vossa bondade a quantos vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que, reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, sejamos em Cristo uma oferenda viva para louvor da vossa glória. Lembrai-vos agora, Senhor, de todos aqueles por quem oferecemos este sacrifício, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo José e todos os bispos, os ministros sagrados e os que vos apresentam as suas ofertas, os membros desta Assembleia, todo o vosso povo santo e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na paz de Cristo e de todos os defuntos cuja fé só vós conhecestes. E a todos nós, vossos filhos, concedei, Pai de misericórdia, a graça de alcançarmos a herança do céu, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos, para que no vosso reino, com a criação inteira liberta do pecado e da morte, cantemos eternamente a vossa glória por nosso Senhor Jesus Cristo,
Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para o banquete do reino dos céus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos purificastes do velho pecado, fazei que a comunhão do sacramento do vosso Filho nos transforme em novas criaturas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Se você trouxe os objetos para serem abençoados, pode apresentá-los. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria de Fátima, sobre vós, sobre vossas famílias, desça e permaneça a bênção de um Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Alimentados por Deus, ide em paz. Aleluia, aleluia.